Olá, esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo e vamos continuar falando sobre essa aberração da privatização da Sabesp com o Paulo Massato. Boa tarde, nossos amigos. É um prazer ter aqui com o nosso nobre vereador, o Hélio Rodrigues, falar sobre um assunto importantíssimo para a população de São Paulo. Que nós tínhamos aqui assim, isso eu já escutei de alguns especialistas sobre São Paulo está numa região que é uma região que não é boa do ponto de vista hídrico, Perfeito. certo? Uhum. Aí você tinha a Billings e a Guarapiranga, que abasteciam uma parte. Quantos por cento a Billings e Guarapiranga abastecia de São Paulo? Vamos pensar antes de 2013. Cantareira, 9,8 milhões. Praticamente 50% da população da Grande São Paulo pelo Cantareira. Como era o Cantareira antes da antes crise? Da crise, 9,8 milhões. 50% praticamente da população. Guarapiranga, 30%. Guarapiranga. 30%. O Alto Tietê, mais 30%. Mais 30% do Alto Tietê. 20%, desculpa. 20%, senão já passou 110 aqui. Já fechamos lá os 20%. Fechamos a conta. Então, agora, com a crise... O sistema Cantareira, ele tinha as 9 represas já interligadas? Já, tudo. Isso era o Cantareira. Cantareira. Os rios que vêm de Minas Gerais? Isso, tudo lá. Guarapiranga tem interligação com a Billings ou não? Foi feito na crise. Antes da crise não tinha. Tá bom, que a gente vê que aí foi baixando cada vez mais. Isso. E o sistema, o Alto Tietê era também 20%, não tinha. Isso. Vamos lá começar a intervenção. Vamos lá. O que foi feito? Então, essas obras foram feitas, né? E foi possível evitar que por mais de 3 meses a população, 20 milhões de pessoas da Grande São Paulo, ficassem sem água. Essa é o grande resultado. Mas houve o racionamento, houve uma política de redução. Uma redução de pressão. Em vez de fazer o rodízio, né, que é secar a tubulação, nós preferimos botar a redução de pressão. Toda a rede de São Paulo, ela tem uma válvula de retorno de pressão. E durante o período noturno, né, das 22 horas até 5 horas, quando a maior parte da população está dormindo, nós baixamos a pressão, mantemos a pressão no mínimo. Isso faz com que se reduza muito a perda de água. O vazamento, tá certo? É isso que nós fizemos. Mantendo só a redução de pressão, nós preservamos as tubulações. Acabou a crise, volta-se o normal e a tubulação não está danificada. Aí, as obras, Massato, você falou de uma obra importantíssima aqui que interligou a Billings... a represa Taiaçupeba, lá em Mogi das Cruzes. Saiu de Ribeirão Pires até... Ribeirão Pires? Quantos quilômetros você está falando mais ou menos? São 22 quilômetros. 22 quilômetros. Que tipo foi? Duto? Um duto de 1 metro de diâmetro, são 2 dutos de 1 metro de diâmetro. Acabamos com o estoque nacional, tivemos que importar do Chile, veio do Chile. Duto que de concreto? De PAD, polietileno de alta densidade. Polietileno de alta densidade. Tá certo, foi feito em PAD. Aí você vai soldando ele, né? Usando a faixa da Petrobras, obtivemos a autorização da faixa da Petrobras e levamos até Taiaçupeba. Aí você bombeou a água da Billings? Da Billings para o Taiaçupeba. Essa obra está pronta, existe. Eventualmente, numa crise hídrica de novo, é só reativar e jogar essa água lá para o Taiaçupeba e a população vai sentir. Qual é o... E por que jogou lá em Taiaçupeba? Porque é onde ele estava esvaziando. Ali fica a estação de tratamento de água do Alto Tietê. Do Alto Tietê, que abastece 20% da cidade. Que abastece 20%, toda a zona leste de São Paulo. E aqui sobrava água na Billings, teoricamente. Tem água à vontade, tá certo? Tem água à vontade. A Billings, o Rio Pinheiros... abastece a ABC também, né? Toda a ABC, né? São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mauá e Santo André. Todos os municípios são abastecidos pelo braço do Rio Grande, pela Billings. Tá certo? Então, é muito importante. O que nos preocupa é que nós conseguimos despoluir o Rio Pinheiros. É uma solução conhecida hoje pelos técnicos da Sabesp e não está, entre aspas, difícil despoluir o Rio Pinheiro, o Rio Tietê. Mas vamos continuar na obra aqui, porque eu acho que essa obra, para você, uma empresa que tem controle, que tinha controle do Estado
ele começa a fazer uma obra, vai ter que ter financiamento para essa obra. Como é que vocês conseguem financiamento? Essa obra nós fizemos, foi pós. Estávamos em crise. Estava pós em crise. Isso aqui. Houve uma concordância de todos os diretores de alocar todos os recursos necessários, né, para enfrentar a crise hídrica, tá certo? E o Conselho também, quer dizer, os representantes de governo receberam essa orientação de governo também para que todo o apoio financeiro, econômico financeiro, fosse dado a essas obras. Isso, para uma empresa pública, foi fundamental. Eu tenho dúvidas se numa empresa privada isso venha acontecer, tá certo? Mas, voltando a Bines, ele é o grande reservatório que pode receber toda a água do Rio Tietê despoluído, Rio Pinheiro despoluído, né? O Rio Pinheiros tem uma população de 4,5 milhões de habitantes. Ele está despoluído, tá certo? Não cheira mais. É quase a cidade do Se Rio de anda Janeiro. na ciclovia, não cheira mais o rio. É quase a cidade do Rio de Janeiro que está totalmente despoluída. É como se despoluísse para a Baía da Guanabara. Nós fizemos despoluição do Rio Pinheiros, tá certo? Ele chegando até a represa Bines, ele é um reservatório com volume infinito. Ou seja, o pessoal vai consumir a água, vai lançar seu esgoto, vai para uma estação de tratamento, é tratada essa água, cai no Rio Tietê e volta para Bines. Quer dizer, não pode haver crise de mudanças climáticas que quiser, porque a população da Grande São Paulo teria água. O problema é que, se privatizar, essa represa já foi motivo de muito conflito com a Light and Power, né? Eu não sei se você é da época, mas pensa que sou sócio da Light, tipo, né? Apaga a luz, todo mundo ficava, né? E tinha outra lá, uma frase também, Light, São Paulo Light and Too Much Power. Quer dizer, é uma empresa com muito poder, tá certo? Ela tinha uma tarifa das mais altas do Brasil. E continua tendo, a Enel tem uma tarifa alta também, tá certo? Então, se privatizarem a EMAI, que é responsável por aqui, provavelmente os conflitos de interesse voltarão fortes como eram no passado. E aí talvez ela não seja um reservatório para abastecimento de água, e sim passe a ser um reservatório para geração de energia elétrica. E aí os interesses econômicos serão fortes, né? Não sei se haverá uma consciência humanitária dizendo que vai deixar de ter o lucro de gerar energia para manter o abastecimento de água da população. Isso não se viu na empresa, na represa de Jurumirim, lá em Avaré. Foi privatizada, está na mão de uma empresa, Dragon-Shan, uma chinesa, e ela já esvaziou 2 vezes, 2020 e 2021, ela esvaziou a represa para gerar energia. Eu trabalho na indústria a vida toda. A lógica da indústria da iniciativa privada é o lucro, não tem nenhum crime nisso. Não tem crime. O problema mesmo. é quando eles acham que uma iniciativa privada ela existe com um monopólio natural. Isso não existe. Não tem nenhuma empresa que, vamos supor, a empresa que eu trabalho fornece Toyota e Honda. Não é só a empresa que eu trabalho. Existe uma concorrência no entorno. Se a empresa que eu trabalho quebrar, as outras vão fornecer. Então não é um monopólio nosso fornecer só. Se o monopólio fosse nosso, a gente começa a ditar um pouco mais a regra, né? A coisa não funciona assim, né? Só como fornecedor. Então já muda um pouco. Mas você falou da tarifa. Você falou que a tarifa da Eletropaulo, a antiga Light, a Light eu lembro mais no Rio de Janeiro, que deu tanto problema no Rio de Janeiro. Mas aqui depois foi a Eletropaulo, né? E agora a Enel, você está falando... E a tarifa da Sabesp? Como que ela está? Ela é alta, é baixa? Como é que é? A tarifa da Sabesp é a 7ª mais baixa do Brasil, inclusive entre as privadas. Porque o que compõe a tarifa é o investimento, são as obras. E a Sabesp, por ser uma empresa estatal, ela consegue captar recursos
com bancos internacionais de fomento, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o Banco Japonês, a JICA, né? Aliás, esse último financiamento para redução de perdas da JICA, ela tem taxa de juros negativos, longos prazos, pagamento, 15, 25 anos, taxa de juros baixíssimas, 1% ou até negativo, a 2,5% ao ano, que se você quiser pegar um banco aí, um privado, vai lá ver quanto que é a taxa de juros hoje. Eu vou querer aprofundar contigo nessa questão do investimento, porque eu acho que é um ponto que vai deixando claro a tarifa. Então, assim, para que eu tenha uma tarifa, para que eu pague lá uma tarifa de R$50, fruto de 13 metros cúbicos de consumo de água, aí, que a gente fala 13 também de esgoto, porque cobra água e esgoto, eu preciso ter investimento para que essa tarifa se mantenha baixa. Me explica assim, por que esse investimento? Por que eu não paro e deixo as coisas acontecer? Eu já fiz as obras todas, por que eu tenho que estar investindo mais para continuar tendo uma captação de recursos pelo modelo e o perfil da Sabesp, por ser pública, né, em bancos que têm até tarifa negativa e amortização a longo prazo? Por que eu tenho que continuar toda hora investindo nessa conta de saneamento, fazendo investimento em obra, estação de tratamento, essas coisas? Porque a cidade ainda continua crescendo. Até São Paulo, ela já tem uma taxa de crescimento geométrico bastante baixo. Já tivemos no passado, na década de 70, aí 7, 8% ao ano de crescimento. Agora está com menos de 1%. As projeções... Mas continua crescendo, mas né? Continua crescendo. As projeções indicam que em 2036, São Paulo zera, deixa de crescer. 2036. 2036. Então, o número de quantidade de falecimentos, de nascimentos, se empatam em 2036, tá certo? Então, até lá, a Sabesp precisa executar rede de água, rede de esgoto, precisa executar as ligações, precisa buscar mais água, precisa aumentar a capacidade das estações de tratamento de água, capacidade das estações de tratamento de esgoto, precisa ter um projeto enorme para despoluir o Rio Tietê, né? Como nós fizemos no Rio Pinheiros, onde nós gastamos 6 bilhões de reais para despoluir o Rio Pinheiros, tudo com esse financiamento de baixo custo. No projeto do Tietê, está-se previsto algo em torno de 8 bilhões em 5 anos. Já estava contratado, já estava planejado, desculpa, né? Então, com esse financiamento de baixo custo, é possível fazer essas obras por um preço menor, e principalmente por um processo licitatório que é público, todo mundo sabe o preço, diferentemente de uma contratação privada que você não sabe quando está saindo essa obra. No público, não. Você é público, sai no Diário Oficial, tem um controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público, tudo é público. Nada, qualquer coisa que tenha que se comprar lá, seja um clips, né, exagerando, tem que ser por uma licitação. A Sabesp tem no seu cadastro, no estado de São Paulo, 70 mil fornecedores cadastrados que podem participar da licitação, em geral. Então, desde fornecedor de produtos químicos, do cloro, tal, ou uma livraria que fornece papéis, tá certo? São 70 mil no estado de São Paulo. Temos 30 mil empresas prestadoras de serviço, empresas de engenharia, de projetos, de obras, e a maior parte, as grandes obras, são de empresas sediadas no município de São Paulo. Houve muita correção ali de captação de esgoto que ia para a rede fluvial, indo para a rede de esgoto, porque eles fizeram esse trabalho em toda a região, né? Tinha que tirar, porque se deixa na galeria de água pluvial, ele vai poluir. Tá certo? Então tem que tirar da galeria de água pluvial e jogar no coletor de esgoto. Então foram mais de 500 mil novas ligações de esgoto, principalmente de favelas e áreas irregulares,
tá certo? Das ocupações do lado dos córregos, que o pessoal fez, alguns locais eles fizeram obras bastante heterodoxas, mas conseguiram tirar todo o esgoto. Eu vi. Se você deixa para fazer um projeto, se o empreiteiro chega lá, opa, tem uma área irregular, vou parar a obra porque eu quero um acerto de uma nova condição de preço aqui, que essa obra é mais cara. Então, isso acabou com esses contratos de performance. Isso é uma tecnologia Sabesp. Você falou uma coisa importante, Massato. Uma coisa importante, não, muitas coisas importantes. Mas é uma coisa do negócio que está em torno do saneamento básico. Você falou que a Sabesp teve um lucro de quanto? De 3 bilhões e meio. Isso aqui é lucro. Lucro líquido. Lucro líquido. Porque o lucro antes dos impostos foram 9 bilhões. 9 bilhões. Mas o negócio é quanto? Uns 20 bilhões? De negócio. O faturamento acho que é 23, dela é 23 bilhões. 23 bilhões. Aí você está falando o seguinte, atrás desse faturamento aqui, o bruto, né? Você tem uma série de fornecedores de cloro, de material dos mais diversos. As obras pavimento, 70 mil empresas, você falou? Cadastradas na Sabesp. 70 mil empresas cadastradas podem na Sabesp. participar das licitações. Várias empresas de engenharia que se desenvolveram. 30 mil prestadores de serviço. Segurança, engenharia, projeto, obras. 30 mil. Você está falando que esses 23 bilhões, que é o negócio em torno da Sabesp, que envolve mão de obra, que envolve especialistas, que envolve uma cadeia produtiva grande, que nós podemos estar colocando isso aqui na mão de outras pessoas. Então, essa história da licitação nada mais é do que falar, não, eu quero que esse dinheiro que circula aqui, agora o dinheiro circule do jeito que eu quiser, porque ele determina o fornecedor, não é isso? Com certeza. É só pegar o exemplo, nós temos um caso bom aqui no estado de São Paulo. Antes nós tínhamos uma companhia de energia do estado de São Paulo, CESP. Veja as empresas que prestavam serviço para a CESP. Hidroservice, Temag, tudo empresas de engenharia com 2, 3 mil engenheiros, Promon, sumiram. Essas empresas que prestavam serviço para a CESP sumiram. Eu precisei contratar, por exigência do Banco Mundial, um especialista em geotecnia. Não achei no Brasil. Pessoal de barragem, não tem mais. Pessoal, tivemos que contratar 2 engenheiros geotécnicos do exterior, porque não tem mais no Brasil. Então, mata-se também a engenharia. Muitos dos desenvolvimentos de tratamento de água, de tratamento de esgoto, aperfeiçoamento, foram feitos com parceria com muitas dessas empresas privadas. A hora que uma empresa privada privatizada, a Sabesp, eu tenho certeza que isso some. Tá certo? Então, eu acho que também tem um risco para a engenharia. Pega lá, nós temos os químicos todos lá nas estações de tratamento de água e esgoto. É mandatório, tá certo? Eu não tenho dúvida que eles vão achar uma forma de ter um único químico responsável por todas as ETAs. Tá certo? Então, em vez de você ter um conhecimento cada vez maior, trazendo mais gente e tal, aí eles vão buscar alguma forma de, por causa de alguns saláriozinhos, né? Bons salários, 7, 8 mil reais, eles vão acabar matando esse pessoal. Você falou de uma coisa importante, mais uma coisa importante. É pública, tá certo? Uma empresa pública para isso também. Empresa pública para isso também. É sobre tecnologia. E aí tem aqui um dado que eu achei bastante pertinente, nós estamos discutindo a água. E você falou, no momento, que a água ela pode ir ou para fornecimento de energia, produção de energia, desculpa,
ou para consumo humano. O que vai determinar isso é o lucro. Olha que bacana, né? É o lucro. Mais dois elementos importantes que eu queria colocar para você enquanto tecnologia. A China já tem fábricas que produz adubo hidrogenado da coleta até o ensacamento em 6 horas. Em 6 horas. Altíssima tecnologia. Uhum. Ou seja, pegar os restos de aquilo que não vai ser água, que pode ir voltar para o abastecimento nessa questão que você falou, e você pode fazer adubo hidrogenado. Outra coisa já é um desenvolvimento já bastante avançado, que é o combustível à base de água. Tanto a Porsche, a Porsche não é uma empresa só, você sabe disso, de carro, é uma empresa de alta tecnologia. Ela fez um pool, e aqui no deserto do Atacama, no Chile, eles estão desenvolvendo o combustível sintético, que é o combustível para ser usado com gasolina de avião, querosene, né? Gasolina comum e óleo diesel. Eles vão produzir até 2019 e 29, desculpa, a planta daqui 550 milhões de litros. Então, a água, que é através do processo de hidrólise da água, você quebra, tira o hidrogênio, né? E você produz combustível sintético. Quer dizer, ao invés da gente estar avançando em mais conhecimento tecnológico, em poder se apropriar, porque isso aqui é uma tecnologia que, em larga escala, você está falando que ela polui 90% menos que os combustíveis fósseis. Mas você está tratando de um bem essencial para a vida humana, que é a água, que ela pode ir ou para a produção de energia elétrica, ou para o consumo humano, ou então, quem sabe, lá na frente, teremos uma base aqui de captação de hidrogênio, né? Na nossa famosa molécula da água, H2O, tirar o hidrogênio para poder fazer combustível. Isso também é uma das implicações que vai acontecendo com a privatização da Sabesp, a perda de tudo isso. Você falou de uma coisa importante, Massato, de uma tecnologia que a gente tinha aqui das hidrelétricas. O Brasil era um país de ponta nos anos 60. Construímos Itaipu, não é qualquer coisa. E construímos toda uma rede gigantesca elétrica, que a privatização, a gente sabe que a privatização o que é, não melhora absolutamente nada. Nós estamos abrindo mão também de um futuro tecnológico, de emprego, enfim, de concorrência internacional, de colocação desse país tão gigante no mundo, inserido no mundo capitalista. Nós estamos abrindo mão, com a privatização da Sabesp, um pedaço disso também, na sua opinião? Com certeza, Hélio. Tudo que você está colocando é só um espelho do nosso passado e é recente. A CESP é uma empresa de energia, construiu todas as barragens no Rio Tietê, governador Lucas Nogueira Garcês, Politécnico, né, deu ao DAE essa responsabilidade de começar a fazer todas essas barragens aí. Todas as barragens do Alto Tietê, Ponte Nova, Biritiba Mirim, Jundiaí, Itaiaçupé, são todas barragens de terra. Tudo com tecnologia CESP, tecnologia nacional, puramente nacional. Várias empresas de prestação de serviço, de engenharia, de OIM, de tecnologia. Nós tínhamos o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, uma quantidade de profissionais fazendo estudo de solos, estudo de mecânica dos solos. Acabou tudo. Com o fim da CESP, perdeu-se tudo. Tem um museu da energia, é o que sobrou. Tá certo? E se você for procurar engenheiros, químicos, ligados a essa área de mecânica dos solos, você não vai encontrar mais ninguém no Brasil. Depois da privatização da CESP, sumiu. A Eletrobras não foi suficiente para manter. Quem mantinha era a CESP no estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida, com a privatização da Sabesp, todo esse processo o Brasil vai perder. E aí toda a possibilidade futura. Porque hoje nós estamos um pouco na contramão com essa consciência neoliberal e a globalização.
do Hobsbawm, né? Do Eric Hobsbawm. Um monte de conhecimento, todo mundo... Não, nós estamos vendo um conflito. Depois da Covid, que faltou chips no mundo inteiro, porque só tinham 2 fábricas no mundo de chips, tá certo? E era dos chineses. O que está acontecendo? Os Estados Unidos quer produzir chips agora. Tá certo? E todos os outros países estão começando a buscar uma nacionalização. Quer dizer, é uma força conservadora, mais para a direita, né? As forças progressistas, infelizmente, no mundo, estão retraindo, com riscos para os países democráticos. Eu acho que isso faz parte também para o processo de um país democrático. Você guardar a ciência, preservar o conhecimento intelectual. Quantos cientistas bons do Brasil saíram depois do seu governo, do seu Bolsonaro? Eu conheço pelo menos uns 10 que estavam aqui no Butantan, que estavam produzindo vacina, estão todos lá fora. Não, eu fiz uma conta aqui, Massato, muito simples, espero não errar tanto. Porque o que está bem claro é o seguinte: a privatização da Sabesp atende a um negócio, atende ao mercado. Não existe justificativa plausível. A gente não conseguiu, naquela comissão especial de estudos da privatização da Sabesp, lá na Câmara Municipal, entender o porquê que ela estava sendo privatizada, a não ser por esse motivo. Nós estamos falando que a gente vai dar uma concessão de uma empresa aqui no município de São Paulo para os próximos 36 anos, até 2060. É isso? É isso. São 36 anos. 36 anos... Quer dizer, estão dando 20 a mais. Estão dando... Não, sem nenhum 2039, tipo de... sem nenhuma de negociação. E ninguém sabe o que vai ser esse futuro. Eu tenho medo desse futuro para os meus filhos e netos, né? O relógio do fim do mundo está lá, ó. Né? E um dos fatores do relógio do fim do mundo andar mais depressa, em segundos, não mais em minutos, é por causa das mudanças climáticas. Quais são as iniciativas privadas que estão preocupadas com a mudança climática? Tamo junto, valeu!
Absolutamente Se nenhuma. não for o governo, né? Não, eles têm uma preocupação. Por exemplo, o pessoal que produz gelo estão esperando derreter as calotas para pegar mais gelo para vender aqui embaixo. Mas a privatização da Sabesp parece muito isso aqui, viu, Massato? Você está falando de um negócio dos próximos 36 anos que vai gerar em torno. Estou falando do negócio, pegar o faturamento bruto, 23 bilhões, multiplica por 36 meses. Vamos colocar 20 bilhões, vai? Para ficar uma redoma conta. Você está falando em quase em torno de 700 a 800 bilhões nos próximos 36 anos, o que é um excelente negócio para uma iniciativa privada que não gosta de concorrência e sim gosta do monopólio. Né? Com certeza, com certeza. Ó,
Ó, duas questões para a gente conversar. Primeira, essa coisa da justificativa do governador de privatizar a Sabesp falando que vai baixar a tarifa. Espera aí, conta para a gente. E a segunda é essa, que essa licitação, ela atrasa a obra. Vamos às duas questões. A primeira. Bom, ele vai baixar a tarifa porque ele está prometendo a quem comprar que ele vai devolver uma parte do dinheiro do comprador para poder baixar a tarifa. Mas ele vai baixar por um tempo muito curto, né? A outra coisa é que eles mudaram a regra. A regra, antes, quem define tarifa é a agência Arcesp, a Agência de Regulação de São Paulo, Estado de São Paulo. A regra era fazer um planejamento para 5 anos, a Arcesp dava a tarifa nesses 5 anos e anualmente ela confere. Executou a meta, tudo bem. Não executou a meta, desconta na tarifa. Então ela sabe, a Arcesp aprova um planejamento de obra de 5 anos. Agora, o pagamento é pelo passado. A empresa que faz a obra, ela já, no final do ano, vai ter a tarifa aumentada, reajustada, pelo valor da obra realizada. Então, com certeza, essas empresas privadas vão fazer essas obras com dinheiro privado, de banco privado. Não vai ter mais financiamento dos bancos de fomentos. Ou seja, serão obras mais caras, né? E eu tenho algumas informações, que ainda não confirmadas, que a Sabesp não está soltando todas as obras para licitação, aguardando a privatização. Ou seja, quando privatizar, aí solta um monte de obras, né? E aí vai recair no aumento tarifário. A outra condição, a segunda condição desculpa, a primeira foi sobre a tarifa. A segunda era... Eu também esqueci. Me ajuda aqui, ponto, que eu esqueci a segunda também. Segunda... Ah, não, maravilha. Para que vocês ficam no ponto? Não serve para nada, né? A primeira foi sobre a tarifa... Não, isso aí já foi. Isso aqui acabamos de falar agora. E eu estava também divagando aqui sobre... gente, tem que ficar no ponto para ajudar, né? Tarifa, segundo, e que ele ia dar... Primeiro que ele ia dar redução tarifária. Segundo que demora as obras. Que as obras são demoradas por causa da licitação. A licitação. A licitação. Processo licitatório. Então, hoje, processo licitatório... Processo licitatório no passado, para você, desde o momento que vocês pensavam numa obra, isso lá atrás, pensavam numa obra, até a licitação da obra, eram algo em torno de 4, 5 anos. Você tinha que licitar o projeto básico, depois tinha que licitar o projeto executivo, depois você tinha... Então, era 4, 5 anos. Agora, nós estamos adotando modelo de contratos, licitações por performance, onde você define umas regras gerais, fixa um valor base e as empresas precisam atingir a meta fixada para poder receber. E o investimento é feito com dinheiro do privado, não é com dinheiro da Sabesp. Tá certo? Então, isso está sendo feito, leva algo de 4 a 6 meses, no máximo. Dá um exemplo de uma obra feita assim. As obras do Rio Pinheiros foram feitas assim. As obras de ligação de água em favelas e áreas irregulares, ligações de água, ligações de esgoto, é feito assim. Tá certo? Redução de perdas é feito assim. Então, é porque o governo tenta colocar na cabeça das pessoas que a licitação é esse processo todo demorado e complexo. Mas você está falando o seguinte, vamos supor, Rio Pinheiros, Córrego Pirajussara, Rio Pirajussara, que deságua no Rio Pinheiros. Em frente ao GESP. Ali, em alguns lugares, eu moro ali no Monte Quêmio, você teve a intervenção de várias empresas fazendo tubulações, captação do esgoto, inclusive em áreas de ocupações, captaram os esgotos irregulares e levaram para o tratamento. Tiraram dos afluentes, dos córregos, foram tirando isso. E ali em frente, o estádio do Morumbi foi feito uma
uma estação de tratamento, se eu não me engano, ou parecida, que era numa praça muito grande. Você está falando que eles foram, a Sabesp apresentou um edital, digamos assim, olha, precisamos captar isso aqui, fazer isso aqui. As empresas entraram na concorrência, falaram, eu entrego isso em tal prazo. Ela se classificou para isso, foi uma banca de gente da Sabesp que tem notório saber na área, falou, dá para a empresa saber, tem as condições, tem uma ferramental, tem o capital, faz. Medimos a obra, chegou a 30%, está aqui 30% da obra e vai pagando a empresa. É mais ou menos isso? Mais ou menos. O ponto de controle do Pinheiros é que na chegada do córrego Pirajussara, no Rio Pinheiros, ele tinha que ter dois parâmetros, atendendo dois parâmetros. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, que é a dimensional para medir a carga de poluição, e oxigênio dissolvido, OD. Então, ele deveria estar com acima de 4 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Para ter vida, Maria? E menos de 30 miligramas por litro de DBO. Nessas condições, volta a ter peixe. Exatamente. Tá certo? Então, ele deveria ter... E aí, o que ele vai fazer lá em cima? A gente dá uma indicação. Olha, aqui tem uma área irregular, você faz... Aqui não tem jeito de botar a rede. Você vai ter que fazer uma estação de tratamento de esgoto. Que foi o caso do córrego, esqueci o nome agora, que é ali no Morumbi, que passa no Paraisópolis. Passa dentro da Fela, Tinoco, não me lembro agora. Mas é que o estádio do Morumbi foi construído em cima do córrego. Não tinha jeito de fazer uma tubulação passando debaixo do córrego do estádio do Morumbi. Então, é uma obra, vamos dizer, que hoje ambientalmente não seria possível construir um estádio em cima de um córrego. Tá certo? O Itaquerão, por exemplo, está fora do córrego, está do lado, não tem, ambientalmente está correto. Mas na época não tinha essa preocupação. O córrego Antonico, não? Antonico, exatamente. Isso. O córrego Antonico tem uma ética. O ponto aqui me ajudou, tá? O córrego Antonico fica antes do estádio do Morumbi, porque não dá para colocar uma rede de esgoto sob o estádio do Morumbi. Tá certo? O pessoal fala em ocupação, ali é uma ocupação também. É uma ocupação irregular dos São Paulinos. Pô. Tá certo? Então, e aí, quer dizer, esses processos licitatórios hoje, você monta em 6 meses. É extremamente moderno isso, né? E aí, então, se ele não atingir esses dois parâmetros, ele deixa de receber. Ele só vai receber pela obra. O restante, são 2 componentes. A obra você tem que pagar. Se ele fez a obra, você tem que pagar. Tá certo? Senão é o Estado metendo a mão numa empresa privada. Mas as condições de performance, que é onde ele ganha dinheiro, ele tem que cumprir ou ele não recebe. E ele faz a obra com recurso próprio dele.